Amém. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e nosso amado Pai celestial, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo que aquilo que nós acabamos de cantar aqui seja realmente realidade na nossa vida, Pai. Possamos amar aquele que está próximo de nós. E nós sabemos que aqueles que estão mais próximos de nós, ó Pai, especialmente os nossos familiares, irmãos, pais, mães, cônjuge, ó Deus bendito, nós clamamos ao Senhor, nos ajude a amá-los, assim como nós nos amamos, ó Pai bendito, para que a família de cada um de nós, ó Pai, possa prosperar, possa melhorar nos relacionamentos, possa melhorar, ó Pai, em tantas áreas que nós precisamos, ó Deus, da tua ajuda, e nós clamamos, ó Deus bendito, abençoa as famílias da nossa igreja, Pai bendito. Abençoa a família de cada pessoa que está participando deste culto, que está assistindo, ó Pai, para ouvir esta mensagem que o Senhor, ó Pai, tem posto no meu coração para transmitir ao teu povo, Pai. Que seja realmente uma palavra que venha trazer, ó Pai, conforto espiritual, direção vinda dos altos céus, ó Pai bendito, e ela possa encontrar, ó Deus, local, guarida nos corações que hão de ouvir, e, ó Deus, essas famílias sejam ricamente abençoadas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar hoje sobre a mordomia da família. E eu quero ler o versículo de 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso de número 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só o que a mordomia da família vai nos dizer. Que aquele que não cuida dos seus familiares, especialmente da sua família, na realidade, ele negou a sua fé. E é pior do que um descrente. Ah, a gente já via essa história no Novo Testamento, especialmente com pessoas ali ligada aos fariseus e tudo mais, gente que dizia assim: eu vou me dedicar à vida cristã, eu vou me dedicar às coisas de Deus para não ter que cuidar da família. Era mais ou menos uma coisa assim que parecia muito bonita, né? Eu vou dedicar todo o meu tempo para as coisas de Deus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente. Tudo que temos falado até hoje sobre mordomia cristã, se não tiver esse viés aqui do cuidado para com a família, na realidade o apóstolo Paulo está dizendo, a pessoa está negando a fé. Porque pessoas podem vir aqui à frente, sim, e apresentarem uma bela música. Pessoas podem vir aqui à frente e tocar muito bem um instrumento musical. Podemos aí, como um grupo, se juntar, fazermos aqui uma bela apresentação de coral. Isso vai dedicar de nós tempo, isso vai dedicar de nós a gente separar um tempo precioso para ensaio,
um tempo precioso para corresponder a tudo aquilo que vai merecer o nosso cuidado para desempenharmos da melhor maneira essas coisas aqui na casa do Senhor. Mas de nada adianta, meus queridos irmãos, se aqui dentro da igreja é uma beleza, mas dentro de casa é um caos. Dentro de casa não se tem paz, não tem tempo para a família, não tem tempo para, no caso, o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os pais. É um problema muito sério. E hoje eu quero focar aqui nesse cuidado da família, o nosso relacionamento, né? Marido com esposa, pais e filhos e pais. São os três relacionamentos aqui que eu quero falar. E falando em mordomia, então a primeira coisa dela é seja um bom mordomo do seu casamento. Aqui especialmente para aqueles que são casados. Independente se é mulher, independente se é homem. Seja para o marido, seja para a mulher. Uma das coisas que nós podemos e devemos mostrar que nós estamos sendo bons mordomos é cuidando do nosso relacionamento matrimonial, relacionamento conjugal. Até porque, meus queridos irmãos, a gente sempre fala, né, que famílias fortes fazem igreja forte. Isto começa justamente no relacionamento conjugal entre marido e mulher. E o casal tem que entender uma coisa, que depois de Deus, o relacionamento que mais merece prioridade é o relacionamento conjugal. Fica aqui uma dica aí para o marido, para a esposa, não fique trocando o relacionamento aí de dar mais tempo para o marido, de dar mais tempo para as coisas da esposa, com os filhos. Porque tem muitos cônjuges que fazem isso. Tratam o filho com mais amor, tratam a filha com mais amor e tudo mais, e tratam o cônjuge aos trancos e barrancos. Uma coisa que vai acontecer. Talvez hoje o filho, a filha aí esteja com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, não sei a idade. Mas uma coisa é certa: amanhã ou depois o filho, a filha se casa, vai embora e vai deixar você na mão. E quem que vai ficar ali no relacionamento dentro de casa é só o seu cônjuge, é só a sua esposa, só seu marido. Então, às vezes, o cônjuge gasta muito, mas muito tempo valorizando o relacionamento com o filho, fazendo tudo que o filho ou a filha quer e não valoriza o seu cônjuge. E daí vai acontecer isso. Vai chegar a época do ninho vazio, quando os filhos saem de casa, e é muito normal isso, e até um mandamento bíblico, né? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. É natural isto. E hoje, com a globalização, é muito natural também ver filhos saindo do Brasil, indo para outros lugares, morar em outros lugares. Ah, eu conversava, não lembro, é uma pessoa de Jundiaí, que os dois filhos, um, se não me fala a memória, a menina, acho que está morando na Alemanha e a filha na Espanha, coisa assim. Ou seja, os dois filhos estão aí a milhares de quilômetros aqui do Brasil e não dá para ver eles todo o tempo. Ou seja, se não cuidou do relacionamento conjugal, matrimonial, agora o relacionamento com os filhos está ficando muito distante. E é por isso, então, que marido e esposa
tem que manter aí essa mordomia do seu casamento, valorizando o relacionamento conjugal. Ou seja, você tem que escolher um relacionamento para investir, para dedicar tempo, para fazer o que de melhor tem para fazer, é justamente no relacionamento conjugal. Não estou dizendo que vai se esquecer dos filhos. O que eu estou dizendo aqui é que a prioridade é e sempre será o cônjuge dentro da família. Vamos defender nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos, mas a prioridade no relacionamento é sempre a questão ali do cônjuge, né? Ele vem em primeiro lugar. Não só isso, mas para ser um bom mordomo aí do casamento, lembrar que o marido, o cônjuge aí, a esposa, merecem o, o relacionamento antes dos filhos, né? E também estar atento, como marido ou esposa, aos seus deveres bíblicos. A Bíblia coloca para nós alguns parâmetros importantes, né, que nós devemos observar. E especialmente em dias de hoje, quando o movimento feminista aí se levanta para querer equiparar, né, questão de homem com mulher. O que tem na Bíblia, gente, não é de forma alguma assim, quando Deus coloca algo machista. Porque lá em Efésios, Colossenses, capítulo 3, versos 18 e 19, diz que mulheres sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. E o verso 19 fala: marido, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Efésios 5, do 22 até o 33, vai falar a mesma coisa, com palavras diferentes, né? Das mulheres estarem ali sujeitas aos seus maridos e os maridos amarem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Ah, eu já ouvi de muitas mulheres falar que é muito difícil se sujeitar ao marido e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Será que isso é fácil? Será que isso é fichinha para o homem? Não é. E daí entra naquela velha história: eu só vou me sujeitar quando meu marido me amar, como Cristo amou a igreja. E daí o marido fala: eu só vou amar como Cristo amou a igreja, a minha esposa, se ela se sujeitar. Daí fica um querendo que o outro mude e ele mesmo não muda. Então, alguém vai ter que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo. Mas na realidade são os dois, né? Cada um tem que fazer o seu papel dentro do relacionamento, porque quando a mulher se sujeita ao marido e o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, meus queridos, aí a gente tem os ingredientes para esse casamento dar certo até que a morte separe essas pessoas, né? Então, o que nós precisamos entender aqui é que o relacionamento entre marido e esposa é o primordial, é o que Deus espera de um verdadeiro mordomo na sua família, né? Cuidando aí do seu relacionamento conjugal. Ah, meu marido já faleceu, minha esposa já faleceu, eu sou sozinho. Mas provavelmente é avô, é avó, pode também orientar os filhos, pode orientar os familiares dentro dessa questão, mostrando aqui como é importante essa questão, então, dentro do casamento. Então, seja um bom mordomo do seu casamento. Isso serve para o marido, isso serve para a esposa. Seja um bom mordomo no seu relacionamento pais e filhos. Depois da esfera de marido e mulher, ou seja, se a gente colocasse aqui uma questão de prioridade nos relacionamentos, é Deus, marido e mulher, depois pais e filhos,
e pais. Essa esfera do relacionamento dentro da família é muito importante. Ou seja, da mesma maneira que Deus coloca deveres para o marido e para a esposa, Deus ele também coloca aqui mandamentos para pais e mandamentos para filhos. Um texto que nós podemos citar aqui é o de Efésios capítulo 6, do verso 1 até o 4. Do 1 até o 3 fala ali a respeito dos filhos. Diz assim, ó: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Notem que no relacionamento entre pai e filho, Deus, na questão do relacionamento entre filhos e seus pais, a questão da obediência, a questão do respeito. E aqui entra uma coisa muito importante, quando fala aqui, filhos obedeçam aos seus pais. Tem gente que acha que essa questão de obediência vai até os 18 anos. Tanto que tem filho que quando completa 18 anos fala, bom, agora eu já tenho liberdade, agora já sou de maior, agora sou dono do meu nariz. E aí a gente tem que entender um pouquinho o que o texto bíblico está nos dizendo. Tem duas palavrinhas no texto original, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, que falam a respeito de filhos. Existe a palavrinha ruios, que é o filho já independente, o filho, vamos dizer, casado, o filho que já tem a sua maioridade, aquele que desfruta da sua liberdade total e tudo mais. Esse filho, geralmente, principalmente dentro da cultura judaica, isso se dava cedo. Até porque as pessoas naquela época se casavam cedo. Então, às vezes, com 18, 19 anos, já estavam já casados. E uma vez casados, eles iam começar a sua vida. Eles ganhavam um pedaço de terra e lá construíam a sua casinha simples, iam ter lá o seu pedaço de terra para cultivar, ia ter lá algumas ovelhas, alguns gados e tudo mais, e era o que eles começavam. Então, eles ali eram chamados do filho ruios. E existia o filho tecnia. O filho tecnia era aquele que era dependente dos pais. Aquele que dependia das coisas que os pais lhe davam e tudo mais. Aquele que estava ali morando junto com seus pais. Hoje eu falo que os tempos mudaram, porque cada vez mais os filhos estão se casando mais tarde. Mas, independente de 20, 25, 30, 35 anos, às vezes até 40 anos, tem filho tecnia. E é filho que mora junto dos seus pais, filho que depende dos seus pais. Eu lembro que a primeira vez, eu como pastor, que eu fui ensinar esse texto, foi lá em Tupã, um jovem de 23 anos, quando eu li a respeito que os filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, ele já se levantou assim meio arrogante e falou, pastor, mas de jeito nenhum. Já tenho 23 anos, agora meu pai vai falar isso, eu vou ter que fazer, minha mãe vai falar isso, eu tenho que fazer. Eu já tomo as minhas próprias decisões e tudo mais. Eu estava fazendo faculdade nessa época e inclusive estudava em Marília, cidade vizinha ali de Tupã, 70 quilômetros. Eu falei, pois bem, quem que paga a sua faculdade? Meu pai. Quem que paga o ônibus para você ir para a faculdade? Meu pai. Quem que paga o material que você usa na faculdade? Meu pai. Quem que te dá dinheiro quando você vai sair para comer um lanche e tudo mais? Meu pai. Quem que paga conta de energia elétrica, água, luz na sua casa, telefone e tudo mais? Meu pai. Quem compra o material de limpeza e tudo mais? Meu pai. Quem que lava sua roupa? Minha mãe. Quem que faz sua comida? Minha mãe. Ele foi falando um monte de coisa. Falei, pois é. E tudo isso ainda não. Você quer dizer que você tem
autoridade, que você é independente. Eu falei para ele: você vai ser independente quando você alugar a sua casa. Você pode ser independente até hoje. Alugue uma casa, pague a conta de água, de luz, de telefone, compre a sua comida, compre a sua roupa, lave sua roupa, limpe a sua casa, compre produtos de limpeza, pague tudo isso. Eu falo, aí sim você vai ser independente. Aí ele baixou a bola, aí entendeu o que é ser esse filho tecnia. É o filho que depende do pai e da mãe. E o texto está falando, filhos, obedeçam aos pais, filho tecnia. Obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo. Imagine você trabalha o mês todo, chega no começo do mês, o patrão chega para você e fala, olha, esse mês eu não vou te pagar. O que você responderia para o seu patrão? Ele vai falar, não pode. E ele vai falar, não posso, por quê? Você vai falar, porque isto é justo, eu trabalhei, eu tenho que receber, é questão de justiça. Mesma coisa acontece com os filhos. Os filhos crescem, se acham independentes e tudo mais, mas se esquecem quantas e quantas noites pai e mãe passaram acordados cuidando dos filhos. O primeiro probleminha que o filho teve de saúde é o pai e a mãe que sai correndo às pressas, vai lá no hospital, cuida do filho e tudo mais. Eu lembro do Giovanni quando ele era pequenininho, lá com seus 3 anos de idade. E ele pegou uma virose, e o Giovanni, quando era pequeno, tinha muito problema com agulhas. Para tomar injeção era um caso sério. E com virose tem que tomar soro, não tem jeito. E daí é aquilo furando o bracinho. E daí então eu me lembro que quando eu estava com ele lá no hospital, ele com virose. E a gente sabe que a virose ela é passada se você toma água no mesmo copo, come com a mesma colher, com o mesmo garfo e tudo mais, tem contato físico. E eu com aquele menino pequenininho, chamava ele de Toquinho, com aquele toquinho no colo. Gente, o que eu vou fazer para agradar ele? Fiquei beijando ele o tempo todo lá para acalmar ele. E com isso, o que aconteceu comigo? Adivinha? Peguei virose. Mas pai, mãe vai fazer isso, e se acontecer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Ah, está com virose, eu vou ficar longe. Não, é aí que eu vou ficar mais perto ainda. Então, quando o filho cresce, o que ele tem que fazer é obedecer o pai e a mãe. E por quê? O texto está falando é justo. Não só isso, mas também o texto acrescenta, é o primeiro mandamento com promessa. Quando você lê lá Êxodo capítulo 20, e fala a respeito ali dos filhos honrarem os seus pais, desde lá Deus já fala, para que te vá bens, para que a tua vida seja prolongada, ou seja, para que você seja abençoado. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho se complique. Às vezes o conselho do pai e da mãe, o filho, eu já sei o que eu vou fazer. Não sei para que toda vez você vem falar a mesma coisa e tudo mais. Não sei vocês, mas eu quando ia sair, minha mãe já vinha, vai levar blusa? É isso, aquilo, nossa, mas fazia 1001 perguntas. E por quê? Porque ela sabia, já conhecia da vida. E a gente está começando a vida e acha que já sabe de tudo. Mas pai e mãe se importa com o filho. Então o filho tem que ouvir o pai e a mãe, tem que obedecer, tem que honrar pai e mãe. E quando o texto fala aqui para que a sua vida seja prolongada, olha o que nós temos de jovens aí morrendo, justamente porque não ouvem pai e mãe, e caem então no mundo das drogas, no mundo do crime, no mundo da sexualidade depravada, e com tudo isso ele acaba sofrendo. Olha, pai e mãe, quando o filho sai, filho, vê se 10, 11 horas da noite está em casa.
O filho não. Quer ficar até 1 hora, 2 horas da manhã fora de casa. Gente, é o horário que mais acontece crimes. É o horário que mais acontece homicídios. É o horário que mais acontece roubos e tudo mais. A sua mãe e seu pai colocam o horário não é para prejudicar você, mas é para tentar fazer com que você não caia em ciladas, não caia em situações complicadas na vida. Porque nós já passamos por situações semelhantes e não queremos que os filhos passem as mesmas situações que nós passamos. É a experiência de vida do pai e da mãe passada para o filho, então o filho tem que obedecer, o filho tem que honrar o pai e a mãe. Então o pai e a mãe, na realidade, têm uma certa não, eles têm autoridade de Deus para orientar seus filhos. Só que o filho não pertence a você, pai e mãe. O filho não é seu. Deus deu ele para você cuidar, mas você pertence a Deus, seu filho pertence a Deus também. E aqui então, no verso 4, o texto de Efésios 6:4 fala: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai, tem mãe que quer usar a sua autoridade aos berros, que quer usar a autoridade porque aqui na casa quem manda sou eu e ponto final, e fazendo uso da sua autoridade da maneira errada, ele vai irritando o filho, ele vai perturbando o filho, a ponto do filho não querer ouvir o seu pai e a sua mãe. Aliás, se pai e mãe, para orientar os filhos, só vão na base do grito, o filho vai aprender também a responder na base do grito. E quando ele se casa, ele vai ver o exemplo dos pais e vai colocar aquilo em prática também. Então nós temos que entender que nós estamos preparando os nossos filhos. Colossenses capítulo 3, verso 21, fala: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. O pai e mãe têm que ser os melhores amigos dos seus filhos. E usar dessa autoridade, então, da melhor maneira possível. Tem tanta coisa que eu, como pai, você, como mãe, como pai, nós não devemos fazer. O texto aqui diz para nós ensinarmos os nossos filhos, né? Segundo o conselho do Senhor. Mas a minha pergunta é: será que Deus está interessado na cor da blusa que o filho, que a filha tem que usar? Será que Deus está interessado no sapato, no tênis que o filho quer usar, a ponto da gente ficar tão bravo com eles? Tá certo. Às vezes vir para a igreja com certas roupas não dá. Mas, gente, tem certas coisas que não precisa a gente brigar. Não precisa. E às vezes o pai e a mãe quer discutir por tantas e tantas coisas que não dá certo. Cada um de nós, até mesmo na sua juventude, na sua adolescência, ou até mesmo na seu tempo de infantil aí, agia de um jeito e hoje quer que o filho esteja agindo totalmente diferente. Então, meus queridos, tá frio. Mas o filho quer vir só de camiseta? Eu não posso pegar no pé dele para que isto aconteça. Aliás, hoje cheguei aqui, alguns irmãos estavam até Olha o Anthony ali ainda de manga curta, né? Eu já não faço isso. O frio chegou ali em Limeiro, já estou pondo blusa, né? Mas isso sou eu. Eu não posso exigir dos meus filhos que eles sejam iguais a mim. Não posso, certas áreas aí, querer que eles
sejam igualzinho. Ah, não, roupa vermelha não pode, roupa azul não pode, roupa branca não pode. Gente, para de pegar um pouquinho no pé dos filhos por coisas que não vão trazer benefício nenhum. Seja mais duro quando você precisar orientar eles no caminho de Deus que eles não querem. Aí sim, você deve usar a sua autoridade. Mas fora isso, meus queridos irmãos, o filho obedecendo e o pai criando o filho da maneira como Deus quer, tem tudo aí para esse relacionamento aí dar muito certo. Então, seja um bom mordomo aí no seu casamento, marido, esposa, seja um bom mordomo no seu relacionamento pai e filho. Filhos obedecendo os pais e os pais não irritando os seus filhos. É necessário isso, tá? E em terceiro lugar, este é para os filhos, propriamente dito, na questão de seja um bom mordomo enquanto solteiro. Ah, na Bíblia nós encontramos homens e mulheres que foram solteiros e foram bênçãos nas mãos de Deus. Exerceram ali a sua mordomia, mesmo sendo solteiros. Eu sei que como casados a gente pode ser bons mordomos, como pais e filhos, mas existem esses que não se casam. Às vezes não encontrou a pessoa que queria, às vezes não quer casar mesmo, e tudo isso então envolve aí coisas importantes para a vida do solteiro. Enquanto você está solteiro, solteira, como bom mordomo de Cristo, encare esse momento como um presente de Deus. Ah, mas eu tenho planos e propósitos de casar, mas não aconteceu ainda. Então, enquanto não aconteceu, uma boa dica: você pode usar seu tempo para o serviço de Deus. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear lá Tupã, acho que foi o tempo que a igreja mais me amou como pastor. Eu era pastor solteiro e eu não saía da casa do povo. De segunda a domingo estava na casa de alguém. E interessante que os meus horários preferidos de visita era na hora do almoço e na hora da janta. Porque solteiro não fazia comida em casa, de vez em quando fazia, né? Mas na maioria das vezes não. Eu estava muito junto lá do povo da igreja, então sabia mais a respeito do povo da igreja, me envolvia mais. Chegava em casa, fazia o que eu queria, estava lá sozinho, só tinha eu e meu cachorro lá, o Boris, meu companheiro. Então, não tinha hora de sair, não tinha horário de chegar, não tinha problema com a luz acesa. Ficava no meu quarto lá, gostava de ler até tarde, gostava de ficar até 3, 4, 5 horas da manhã lendo. Aí que eu ia dormir, acordava 10 horas da manhã, ninguém me incomodava. Era tudo muito bom. Usava o meu tempo de solteiro para tomar boas decisões. Lembro que antes de ser pastor, meu tempo de férias, por incrível que pareça, eu nas minhas férias eu praticamente não viajei. Só fui viajar uma vez só, que um amigo meu acabou me levando. Mas fora isso, eu dedicava minhas férias para Deus. Cuidei de igrejas, meus queridos, sem ser pastor, ficando como pastor da igreja. Não tem ninguém para tomar conta da igreja? Estou de férias. Vai tomar conta de uma igreja lá que está com 8, 10 pessoas. Vou lá, preguei o mês inteiro na igreja, trabalhei. E que alegria, gente. Solteiro, não tem responsabilidade nenhuma, vai para cá, vai para lá, vai visitar.
Fiquei aquele um mês naquela igreja. Quando saí da igreja, estava com quase 30 pessoas a igreja. Tempo de solteiro. Pediram para eu voltar lá, voltei lá mais 1, 2 semanas. Podia fazer o que eu queria, servindo ao Senhor. Tempo de solteiro é tempo de investir o nosso tempo nas coisas de Deus. É tempo de canalizar a nossa força, a nossa energia nas coisas de Deus. Pode ver aí quem é casado. A Bíblia mesmo fala, né? Que vai se preocupar com as coisas do cônjuge. Não tem jeito. Ah, e hoje eu preciso aqui, preciso ir lá. Daí o marido acompanha. Se é uma visita, vai visitar uma mulher, a mulher tem que acompanhar o marido e vice-versa. Ou seja, aí as coisas mudam, mas enquanto solteiro, pode-se fazer muitas coisas para Deus, né? Eu, quando termina aqui a nossa EBD, teve um tempo que a gente ensaiava aqui após a escola bíblica, né? Mas daí, vida de casado. Celular toca, Daniel, já está vindo, o almoço está pronto. Tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade. Eu lembro de Tupã que o grupo de louvor era só de solteiros. Os nossos sobrinhos lá de Tupã, os 3 sobrinhos tocavam e cantavam no grupo de louvor. A gente ia almoçar junto, toda a família, a irmã da Edna, mãe, pai e tudo mais, cunhado. Dava 1 e pouco da tarde, eles não tinham chegado ainda, solteiros. Mas também não estavam ali preocupados em fazer almoço, não estavam preocupados em ter alguma responsabilidade. A responsabilidade dele e preocupação era servir ao Senhor. Então, no caso aí, o solteiro, ele pode também entender que ser solteiro é um presente que Deus está te dando por enquanto, tá? Então, desfrute aí desse tempo da melhor maneira que Deus pode te dar, né? Outra coisa aí para ser um bom mordomo enquanto solteiro, né? É ser um bom mordomo em sua sexualidade e seus relacionamentos. Olha, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, mas tão difícil na questão da sexualidade, que infelizmente jovens aí de 20 e poucos anos estão quase que todos perdidos, sem rumo, sem direção. Hoje a gente vê aí meninas com 20 anos, já com 2, 3, 4 filhos, porque às vezes não observou essa mordomia da sexualidade. Isso, gente, eu não estou falando só de gente que está no mundo, não. Estou falando de gente que está dentro da igreja e que não foi um bom mordomo da sua sexualidade enquanto solteiro. Isso traz um prejuízo tremendo, tremendo, tremendo. Eu, como pastor, quantos relacionamentos eu já não vi destruídos porque, enquanto jovem, não foram mordomos na questão da sexualidade, daí acabam tendo aí uma gravidez indesejada, acabam casando justamente porque fizeram uma besteira e daí fazem mais uma, que é casar para tentar tapar ali o sol com a peneira, e já não gostava, e daí acabam tendo mais um filho, daí separa. Eu falei, é ruim para a moça e é ruim para o moço, porque isso acontece aí aos 20 e poucos anos. O rapaz, ele vai ter que pagar pensão para os filhos. Enquanto os filhos não completarem 21 anos, ou então 24 anos, estando fazendo faculdade, ele não pode parar de dar pensão. Então, 30% do seu salário vai para os filhos. Daí, imagine esse jovem que acabou de se separar, vai se casar com outra. Quantos ganha por mês? Ganha 5 mil. Mas 1.500 vai de pensão para os meus filhos. Então, já não é os 5 mil. E aquela jovem, que é nova ainda, vai tentar um novo relacionamento
É, mas já tenho 2 filhos. O que o novo marido vai falar? Não, seus filhos eu não quero você, mas os filhos eu não quero, porque é de outro pai. Ou mesmo que ele aceite, vem morar comigo, tudo bem. Quando o ex-marido vai visitar, o problemão, gente, que isso traz. Relacionamento aí muito complicado. Por isso que 1 Tessalonicenses 4:3 fala que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Esse é um dos pontos aí que o jovem precisa tomar uma decisão e dizer: Deus, me ajude na área sexual, para eu não fazer algo de errado, para eu não fazer algo que contrarie a sua vontade. Deus não quer de maneira alguma que a sua vida seja prejudicada na área sexual. E por último, um conselho aí, para ser um bom mordomo enquanto solteiro, é dedique-se à obra de Deus, que Deus tem reservado a você e seu reino, né? Eu já falei isso um pouquinho, mas 1 Coríntios 7:32 nos diz o seguinte: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Como nós precisamos de pessoas aqui na igreja para mexer em certas coisas aqui, tocar. Eu falo que hoje, principalmente aqueles que são casados, é mais difícil para a gente arrumar tempo, por exemplo, para aprender teclado, aprender contrabaixo, violão, guitarra, bateria. Mas aqueles que são solteiros têm mais tempo. Eu falo, gente, hoje tudo está sendo aí meio que tecnológico. Daqui a algum tempo a gente vai chegar aqui, vai usar só o celular para acender luzes, para ligar caixa e tudo mais. Só que tudo isso envolve tecnologia, que às vezes os casados já não vão ter tanto tempo para isso. Né? Aqueles que são solteiros podem investir aí parte do seu tempo para essas coisas, se dedicando às coisas do Senhor, fazendo as coisas para Deus. Então, o solteiro, conforme diz Paulo aqui, ele se preocupa com as coisas do Senhor, porque ele não precisa ficar correndo atrás do cônjuge, não precisa ficar correndo atrás dos filhos, ele vai ter muito mais tempo. Então, dentro da mordomia da família, cuide aí do seu relacionamento marido e mulher. Cuide aí do seu relacionamento pai e filhos, filhos e pais. Cuide do seu relacionamento aí como um solteiro. Sirva ao Senhor com alegria. E que Deus nos ajude a sermos bons mordomos da nossa família. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, mais uma vez eu lhe peço, Deus amado, à luz da tua palavra, daquilo que acabamos de ler e explicar neste momento, ó Deus, conduz o teu povo, Pai, dentro desses caminhos. Teu Espírito tem a total liberdade sobre as nossas vidas para mudar aquilo que precisa ser mudado, Pai querido. E para nos abençoar ainda mais naquilo que já estamos fazendo de correto, para que possamos ver as famílias da nossa igreja sendo impactadas pela tua presença. E uma vez as nossas famílias sendo impactadas, nós vamos impactar também aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Nos ajude, ó Pai, a trazer mais famílias para a tua casa. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você de casa, Deus abençoe. Estamos encerrando assim o nosso culto aqui. E agora nós vamos orar junto aqui com o povo da igreja. Um forte abraço e domingo, 9 horas da manhã, estamos juntos novamente. Deus abençoe vocês.